Bom dia, com a paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos trazer uma palavra do Senhor para vocês, que o tema é a postura de uma vida cristã, né? Na qual a gente vai trazer para vocês, né? Então, para falar sobre a postura de uma vida cristã, né? Uma vida que nós temos que ter em Cristo, eu gostaria que vocês abrissem em Romanos. Eu vou ler o capítulo 5, do 1 ao 11 e depois o 18. Então, capítulo 5 de Romanos, do 1 ao 11 e depois o 18. Vamos lá. A justiça pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, né? Nos foi imposto, colocado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, né? Que somos nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime em morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E agora o 18, que fala: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida, né? Então aqui Paulo está falando, né, sobre a nossa reconciliação e justificação em Cristo Jesus, né? E aqui ele fala que o crente, ele recebe um novo relacionamento com Deus, uma nova perspectiva face à dificuldade e uma nova certeza de segurança, né? E todo crente, ele tem um acesso livre, abundante e direto a Deus. O termo acesso também pode ser referido a um porto ou refúgio, onde os navios podem ancorar, carregados de ideias e abrigos do mar tempestuoso da vida, né? Então aqui Paulo ele fala, né, que nós, através da morte de Jesus Cristo, temos acesso ao Pai, né? E também pela morte de Jesus Cristo, por nós que éramos pecadores e não éramos merecedores de nada, agora temos a vida eterna, né? Porque nós, antemão, não tínhamos esse direito, né? Pelo pecado de um só homem, que ele fala, que é Adão, né? Todos nós tornamos pecadores, mas pelo ato de um homem, que é Cristo, né? De um homem que é Cristo, se fez homem, mas é Deus, nós recebemos a vida eterna, né? Por isso que nós temos que nos gloriar, nós temos que estar felizes. E também ele fala da tribulação, que não somente também gloriando, mas também na tribulação, porque, irmãos, através da dificuldade da nossa vida, das coisas que acontecem com nós, isso nos causa uma perseverança, porque a tribulação, ela vem para nos provar, porque Deus não compra ouro que não seja provado. E nós, irmãos, como cristãos, temos que ter uma postura cristã, para que nós possamos ser
aprovados em Cristo Jesus. Porque as tribulações, elas vêm por permissão de Deus, irmãos. Porque nada acontece se não for pela permissão de Deus. Nada que acontece na sua vida, né, que venha, né, a te prejudicar de uma forma, não seja da permissão de Deus. Para que isso? Um propósito de vida. Para que a sua vida seja um testemunho vivo do Senhor. Do que Deus fez na sua vida e da sua perseverança em Cristo Jesus. Né? Porque isso se dá através do Espírito Santo. Né? Então, pela perseverança na tribulação, de continuar buscando a Deus, de saber que Deus é o escape, isso se torna uma experiência de vida. Porque através da sua experiência, você vai saber como lidar com um problema na hora que ele vir. E vai saber orientar outras pessoas, ensinar outras pessoas como se deve portar referente às tribulações. E isso, depois da experiência, vai trazer a esperança. Por quê? A esperança de que nós vamos estar com Cristo Jesus, num lugar onde não há choro, não há dor, não há tristeza. Não há nada disso, irmãos. E é isso que espera para aqueles que forem fiéis até o fim. E isso que Paulo tá falando aqui. Aqueles que forem fiéis até o fim, não vacilarem, não abandonarem Cristo no meio do caminho, esses serão merecedores, né, da coroa da vida, né? E para continuar, Romanos 6, eu vou ler só do 1 ao 14. Que fala: livre dos pecados pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Como? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela graça do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Né? É isso que ele está falando aqui. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morremos para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos, irmãos, de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, irmãos, aqui Paulo deixou bem claro como nós devemos viver com uma postura cristã. Nós não devemos mais viver no pecado, irmãos. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós que reconhecemos Cristo como nosso Salvador suficiente, né? Nosso Rei suficiente Salvador, nosso Deus, nós temos que viver em novidade de vida. Porque como Cristo morreu na cruz por nossos pecados, Deus se sacrificou por nós, nós também devemos ter o pensamento de que nós estamos mortos para o pecado, para as coisas mundanas. Nós não podemos deixar que o nosso corpo,
que a nossa mente, que a nossa língua, que as nossas atitudes sejam instrumentos de Satanás, irmãos. Nós não podemos. Nós temos que ter uma postura cristã. Nós temos que fazer com que a nossa vida seja um instrumento de Deus. Nós temos que voltar a nossa vida a Deus. Nós temos que pedir perdão para Deus de todas as nossas falhas, porque nós não somos perfeitos. Mas nós temos que viver em novidade de vida. Aquilo que eu fazia quando eu não conhecia Cristo e eu não conhecia a verdade, hoje eu não pratico mais. Porque eu sei que Cristo vive em mim e que Deus pagou um alto preço por nós. Porque quando nós vivemos no pecado sabendo da verdade, sabendo das coisas que Cristo fez por nós, nós estamos crucificando Ele novamente. Nós estamos pisando em tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então, o que tem que nos mover é o arrependimento de vida. É a transformação de caráter, irmãos. Seja no nosso agir, seja no nosso pensar, seja no nosso falar. Porque nós podemos vestir uma máscara e viver uma vida para as pessoas, mas Deus conhece o nosso pensamento e nossas atitudes quando ninguém está vendo. Então nós temos que lutar permanentemente com os nossos pensamentos, com as coisas, porque o diabo ele está ao nosso redor. Então, ele sempre está instigando, sempre tem alguma coisinha ou outra. Mas nós temos que estar perseverantes naquilo que nós cremos, naquilo que nós dissemos que somos, né? Porque nós não podemos viver só de palavra, mas sim de praticar, né, irmãos? Então é isso que Paulo está falando aqui. Que nós temos que ser instrumentos de Deus e a nossa vida de Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não tem domínio mais. O pecado não tem domínio mais. Por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. Jesus, ele morreu por nós. Antemão tinha que fazer sacrifício de bode, de porco, mas mesmo assim, Deus fala no Velho Testamento, se você tiver interesse em ler a Bíblia, leia. O que eu procuro é um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, não aquele que faz, mas não tem mudança de vida. Isso lá no Velho Testamento, imagina agora, né? Que o sacrifício, o único sacrifício que foi feito foi na cruz. Você não precisa fazer mais nada para ter acesso ao Pai. Você só tem que reconhecê-lo como o único e suficiente salvador da sua vida. E ter mudança de vida. Porque nós que temos o Espírito Santo, irmãos, temos que dar frutos. Se você não está dando frutos do Espírito, alguma coisa está errada. E no nosso corpo, na nossa vida, não tem habitação de dois deuses. Ou você serve ao mundo, ou a Deus. Meio termo não existe, irmãos. Ou você é de Cristo ou não. Aquele que acha que, eu tô um pé aqui, um pé lá, já não tem Cristo na vida dele. Porque Cristo não divide o seu reino com ninguém. Entendeu? Essa é a questão, irmãos. Nós não podemos servir a Cristo e querer viver uma vida mundana, que todo mundo vive. Qual é a diferença do cristão hoje em dia na vida das pessoas? Ultimamente, nenhuma. Não tem transformação, não tem cura, não tem milagre, não tem nada mais. Por quê? Nós, como crentes, estamos falhando. Porque onde Jesus passa, tudo se transforma. E muitas pessoas se sacrificaram para ter isso aqui hoje na sua mão. Com livre acesso. Muitas. Muitas vidas foram mortas. Muito sangue derramado. Para propagar o Evangelho de Cristo, irmãos. E o que nós estamos fazendo? Nada, irmãos. Nós só estamos jogando o nome de Deus na lama. Essa é a verdade, com nossas atitudes. Nós não estamos sendo agentes transformadores na vida das pessoas. Nós temos, como cristão, dever de ter uma postura, trazer mudança na vida das pessoas. Agora, Romanos 8, eu vou ler do 1 ao 39, tá? Que fala: nenhuma condenação
o pendor do Espírito. Romanos 8, inteiro. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível na lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviado o seu próprio Filho, em semelhança da carne, pecaminosa, e no tocante do pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, pela morte de Cristo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, irmãos. Aí é o segredo. Porque o pendor da carne é para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, irmãos. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que está na carne não pode agradar a Deus, pois, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ponto, irmãos. Ponto final. Se, porém, Cristo está em vós, no corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Filhos e herdeiro. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não na carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são iguais pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseado na qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito e somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, irmãos, aqui Paulo deixa bem claro, né? Aquele que procede da carne, ele anda segundo a carne, ele se inclina aos pecados. Ele não tem domínio próprio. Ele não tem mansidão, ele não tem perseverança, ele não tem fé, ele não tem amor, ele não tem nada. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele domina as suas vontades carnais. Ele sabe que aquilo lá só vai trazer a morte, só vai trazer perturbação, porque as coisas do Espírito ele traz paz e alegria. Irmãos, você sabe, quando você comete uma coisa errada, você não tem paz. Você tem perturbação na sua vida. Você tem tristeza. Mas quando você faz as coisas do Espírito Santo, você traz gozo, alegria. Você traz transformação, não só para a sua vida, mas para a vida daqueles que estão ao seu redor. Né? E aqui, se sofremos, né? Porque nós cristãos, nós vamos sofrer. Aqui não está falando que nós vamos ser felizes, ser plenamente felizes, que tudo vai dar certo na nossa vida. Sim, a gente vai ter tribulação, a gente vai ter perseguição, vai ter tristeza, gente. Mas se nós sofrermos por amor de Cristo, nós com Ele viveremos, seremos glorificados. Continuando, o sofrimento do presente e a glória do porvir. Porque para mim eu tenho por certo de que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não pode, irmãos. Essa terra, essa vida mundana não pode ser comparada com as coisas que há por vir, irmãos. A ardente expectativa da criatura aguarda a revelação do Filho de Deus.
O que Paulo quer dizer? Que nós aguardamos, ansiamos pela volta de Cristo Jesus. Toda a criação, não só nós, a natureza, os animais. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou. O que eu falei para vocês, irmãos? Nada acontece se não for pela permissão de Cristo. Tudo é feito pela vontade de Deus. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção do Filho, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, irmãos. Pois o que alguém vê, como que vai esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, aguardamos. A interpretação do Espírito, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente e o Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, sabe, irmãos, o que é predestinou? Deus nos predestinou a estar em Cristo Jesus. Deus te antemão destinou a estar ouvindo essa palavra. Predestinou a ter uma vida com Cristo. Você é predestinado. A esse também chamou. Ele nos chama. E o que chamou, a esse também justificou. E o que justificou, a este também glorificou, irmãos. Agora, o 31. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede. Ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Cristo, irmãos. Nada tem poder de separar você de Cristo. Nós temos que tomar uma decisão hoje. Nesse momento, arrependa-se. Volte para Cristo. Siga o seu chamado. Cumpra o que Deus tem na sua vida. Porque você vai ver a transformação na sua vida e na vida de todos ao seu redor. Porque Cristo, ele transforma, irmãos. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E você vai ver a mudança na sua vida. Espiritual, irmãos. Espiritual. E para terminar, eu quero ler com vocês 2 Timóteo 21 ao 26.
2 Timóteo 2. Segunda Timóteo 2, do 1 ao 26. Não é do 21, irmãos. Segunda Timóteo do 1 ao 26. Os estímulos do combate da fé no sofrimento em Cristo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens fiéis e também idôneos para a instrução a outros. Participa do meu sofrimento como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Irmãos, nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa vida, porque o nosso alvo é Cristo. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, irmãos. Tem normas. Tem procedimentos da vida cristã. 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo te disser, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, que é Paulo falando, pelo qual estou sofrendo por algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, irmãos. Não está algemada. Por esta razão, contudo, suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, irmãos, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Então, apesar de nossa infidelidade com Cristo Jesus, que nós somos, Deus ele ainda é fiel, ele permanece fiel, ele está ainda te chamando, ele te ama, irmão. Ele está te chamando, porque ele é fiel e ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode. 14. Recomenda-se essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra, para que nada aproveitam, excesso para absorção dos ouvintes. O mais importante agora, irmãos, 15. Procura apresentar-te, ó Deus, aprovado, como obreiro que não tens envergonhado, mas que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente o falatório inútil, profano, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem, Himeneus e Fileto. Aqui ele está falando desses dois que estavam pervertendo o evangelho de Cristo, irmãos. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Tem muitos que pervertem a fé das pessoas com palavra, pode fazer, não tem problema não, pode viver, pode fazer isso, não tem problema não, fazer festa mundana na igreja, não tem problema nenhum, pode casar de novo, pode viver sua vida aí do jeito que você quer, pervertendo a fé de muitos irmãos. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todos aqueles que proferem o nome de Jesus, o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor,
estando preparado para toda boa obra. Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva em contendas, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para o conhecimento pleno da verdade, irmãos, mas também o retorno da sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. É isso, irmãos. Aqui Paulo ele fala tudo para Timóteo e isso a gente pode levar para a vida nossa como cristãos em Cristo Jesus. Mudança de vida, arrependimento, transformação. Nós temos que ter uma postura com Cristo. Já passou da hora, irmãos. A hora é agora. A hora da colheita já chegou. Cristo está voltando. Cristo está voltando, irmãos. E essa palavra não é para quem não crê em Cristo, é para você, cristão. Jesus está voltando, irmãos. Amém? Vou passar para a minha irmã agora. Amém, glória a Deus. É mesmo, irmãos? Jesus está voltando e a gente tem que ter uma postura cristã, uma postura de vida cristã, né? Não é só da boca para fora, mas sim, realmente, a nossa vida de verdade com Cristo. Eu queria deixar em 1 Pedro, capítulo 1, mas eu vou ler do 13 ao 25, que fala exortação à santidade. Quem quiser abrir a palavra do Senhor, fica à vontade, se não só, presta atenção. Fala assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos como eu, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante a nossa peregrinação, na onde? Aqui na terra. Andai em temor. O que é temor, gente? Não é medo. Temor é obediência. É uma vida de obediência ao Senhor. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de quem? Por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em quem? Em Deus. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração que é puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permaneça para sempre. Porque toda carne é como a erva, e toda glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, olha que lindo, né? Aqui em 1 Pedro, do 13 ao 25, né? Versículo 1 do 13 ao 25. Então, irmãos, tá vendo, ó? Que nós temos que entender que foi pelo precioso sangue de Cristo que morreu por nós, irmãos, para que nós tenhamos o que? A vida. E nós temos que viver essa vida em santidade. Uma vida em santidade é uma vida de mudança,
Como a irmã falou, irmãos, não é de fora para dentro, é de dentro de nós para fora. Por isso que nós temos que entender e viver essa palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, irmãos, vai para todo mundo. Vai para todo mundo, irmãos. Ela vai ser pregada para todo mundo. Mas nós que recebemos a palavra e entendemos a palavra do Senhor, nós temos que viver ela. Nós temos que ser o exemplo da palavra de Deus para nossa vida, e primeiramente, depois para o mundo. A gente tem que ser a diferença. E hoje realmente, como a irmã disse, é verdade. A gente não vê mais a diferença entre a pessoa cristã e a pessoa do mundo. Tudo está igual, tudo pode, tudo é permitido. Só que a palavra do Senhor, ela tá falando que tem muita coisa, irmãos, que não é do agrado do Senhor. E muitas pessoas acreditam em pessoas, em vez do que? De ler a palavra de Deus. Porque as pessoas estão com preguiça de entender a palavra de Deus, com preguiça de querer buscar o Senhor. Mas vão atrás de pessoas. Por quê? Porque pode fazer. Então ela se sente que, a pessoa falou, o pastor falou, eu posso, então eu tô feliz. Só que, irmãos, vai chegar o dia em que Jesus vai julgar. E aí que tá. E a sua vida com Cristo? Você ficou seguindo a pessoa, ficou ouvindo a fulana, porque podia. Mas o que a palavra diz a respeito, né, das coisas? Então, por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus para entender e compreender. Porque senão vai ficar aí cego, vai ficar aí, andando, achando que tá andando, mas tá parado. Por isso que você tem que ter uma vida de santidade, é uma vida de busca, não é só a sua vida de santidade em si. É uma vida de busca, é uma vida de renúncia, é uma vida em que você para e analisa realmente o que você está fazendo. Então, o que a gente vê hoje, infelizmente, mas que também é bíblico, né? É que as pessoas estão cegas espiritualmente. Mas porque elas não querem aprender a palavra de Deus, não querem entender. Porque quando dói na gente, a gente quer cair fora, né? Porque tá doendo. Então a palavra, ela tem que vir para transformar, irmãos. Porque se não transforma, não tem mudança de vida mesmo. Não tem. E isso é uma questão da gente, né? Entender que a gente tá errando, a gente tem que melhorar. Então aqui é a exortação à santidade, é uma vida com Cristo. Porque nosso Deus, ele não morreu à toa não, irmãos. Ele pagou um alto preço na cruz por amor a nós. Então a gente tem que viver uma vida de santidade, uma vida digna, de respeito, de obediência ao Senhor. Queria também deixar, continuando em 1 Pedro, mas é o versículo 3 agora, mas é do 8 ao 22, que fala o amor fraternal, a paciência na aflição segundo o exemplo de Cristo. Fala assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entravelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie o quê? A sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Então olha aqui, a gente tem que vigiar a nossa língua, porque, pra gente que quer viver bem, ter dia bons, a gente tem que refrear o que? A nossa língua, o que a gente fala, porque a palavra ela abençoa ou ela amaldiçoa. E o que a gente solta, volta, irmãos. Então se você amaldiçoa a pessoa, você vai se amaldiçoar pela tua palavra, pelo teu julgamento, pela tua acusação. Agora se você abençoa aquela vida, você vai ser abençoado. Então a palavra, a língua, a gente tem que vigiar. Então aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem os males, os que enganam, os que julgam as pessoas, os que maltratam as pessoas. Então, irmãos, 13. E qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós,
como de malfeitores, que eles ficam confundidos, os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Olha aqui, ó, que versículo. Porque melhor é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Então, irmãos, o versículo 16 que eu quero focar aqui, ó, que fala, ó, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, eles vão ficar confundidos, os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então, irmãos, deixa que Deus, ele é um Deus justo, um Deus fiel. Então, faça o bem, viva uma vida digna ao Senhor, uma vida de santidade. Quando eu falo primeiramente para nós, é porque a gente tem que mudar a nós primeiro, para depois ser um exemplo. Porque que adianta a gente só querer mostrar para as pessoas que a gente é tal e tal, a gente não faz. Então, primeiramente, se olhe, se analisa, se avalia, ter uma vida com Cristo, irmãos. Que é isso a diferença. Essa é uma postura cristã, uma postura digna do Senhor para nosso Deus. E queria deixar também em Timóteo, 1 Timóteo, versículo 4, e é só o versículo 12. Fala assim, peraí, irmãos, ó, ninguém despreza a tua mocidade, mas seja, né, o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, olha isso, irmãos. Temos que ser em tudo, ó, no trato, no amor, na fé, na pureza, no espírito. Olha como a palavra ela nos ensina, irmãos. Só quem não vê porque não quer aprender, não quer ler, não quer buscar a palavra do Senhor, as escrituras. E vai chegar um tempo que não vai mais ter a palavra, irmãos. Por isso que a palavra tem que estar aqui dentro da gente, de nossas vidas. Ó, e por último, queria deixar Romanos 12, versículo 2 só. Que fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, não conformeis com esse mundo. Então, não conformeis quando a pessoa fala, você pode, por exemplo, casar de novo, ou fazer tatuagem, ou fazer as coisas do mundo, sabendo que você é cristão. Então, não conformeis. Não acho que isso é certo, porque não é. Porque é bíblico, irmãos. É bíblico. Então, não conformeis com este mundo, com as coisas deste mundo, que não seja igual ao mundo. Não acha que o mundo está certo, irmãos, porque a gente tem que andar contramão ao mundo, porque a gente não é do mundo. A gente não é desse mundo, irmãos. A gente é de Cristo. Então, mas que nós venhamos a a gente seja transformados, irmãos, pela renovação do vosso entendimento, ó, mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de quem? Do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter uma postura cristã para, irmãos, estarmos vivendo para Cristo. Ter uma postura cristã para entender a vontade de Deus. Porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas a gente tem que buscar uma vida realmente, uma postura cristã. Essa é a diferença mesmo, porque hoje a gente não vê. Irmãos, é poucos que a gente ouve que estão seguindo a palavra. É poucos, porque muitos querem que a palavra seja atualizada, mas não quer atualizar a vida, né? Quer que atualize a palavra, eu não sei em que pensamento. Olha o pensamento que está todo
distorcido. Porque isso aqui, irmãos, isso aqui é a nossa vida, o nosso manual de vida, a palavra de Deus. O que tem que ser atualizado não é a Bíblia, é a gente, a nossa vida, a nossa mente tem que ser atualizada em Cristo. Porque muitas pessoas não têm vergonha na cara de falar isso, que a Bíblia tem que ser atualizada. É por quê? Porque confronta, né? Porque machuca, né? A pessoa não quer mudar. Ela quer dizer que a Bíblia é o erro. O erro é a sua vida que está errada e não quer mudar. Mas vai chegar o tempo, eu já falei em vários vídeos. Deus ele vai vir para julgar, irmãos. É aí que tá, aí é você e Deus. Então por isso nós temos que ter o que? Uma vida cristã, uma postura cristã, digna, uma vida de santidade, uma vida de realmente somos diferença nesse mundo. Porque ainda há esperança, irmãos, ainda há esperança. E o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, mas ele é um Deus o que é justo. Então que nós venhamos nos renovar, nos transformar pela palavra de Deus. Amém? E é isso, que nós venhamos a ter uma postura cristã a cada dia mais e sermos pessoas melhores, pessoas boas e sempre buscando o que o Senhor quer para a nossa vida, buscando uma vida de santidade, uma vida de temor, que temor não é medo, é obediência, irmãos, e respeito à palavra de Deus. Amém? E até o próximo vídeo.